Boa tarde. Estamos começando mais um tema jurídico da Facisa. Hoje falaremos sobre o Código de Defesa do Consumidor, lei sancionada em 1990, que trata das relações de consumo em todas as esferas, buscando disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final. Com a expansão e consolidação do mundo virtual, cresceu a compra de produtos pela internet, uma modalidade que tem suas vantagens, mas também envolve riscos. Um deles é o atraso na entrega do produto. Com esta quantidade de transações online e todo o dinheiro que está sendo envolvido, é preciso ficar atento às empresas que não vêm cumprindo o que a lei determina. Para participar do programa, convidamos o advogado e aluno egresso da Facisa, Renato Oliveira. Boa tarde, Renato. Seja muito bem-vindo aqui ao Tema Jurídico. É um prazer recebê-lo, né? Sempre convivendo conosco via curso, né? de Direito na Facisa. E hoje aqui já devidamente atuando na sua profissão, para conversar um pouco conosco sobre... Estamos chegando a esse mês de setembro ao 26º aniversário do Código de Defesa do Consumidor. E eu te perguntaria, avançamos o suficiente ou ainda temos muito o que amadurecer em relação a nos apropriarmos desse código? Primeiramente, boa tarde, Carla. Boa tarde a toda a equipe de filmagem que está aqui. Boa tarde aos telespectadores. Bem, toda evolução, toda experiência, ela termina sendo construída dia a dia, né? O código ele tem 26 anos. Hoje ele está muito mais acessível. As pessoas estão conhecendo bem mais do que conheciam há quase 3 décadas, mas com certeza ainda falta muito. A gente percebe que com a massificação dos meios de comunicação, como a televisão, a internet, então as pessoas elas passam a conhecer mais, mas elas conhecem aquilo que é posto por esses meios. Só que muitas vezes alguns direitos específicos, algumas questões mais peculiares, por exemplo, os contratos de adesão, as cláusulas abusivas, que são constantes de alguns desses contratos, o consumidor acredita que pelo fato de constar do contrato, ele não pode discutir em hipótese alguma aquela questão. E isso não é verdade. Ele pode, sim, discutir se é uma cláusula abusiva, ela é uma cláusula nula. Então, se ela é nula, ela tem que ser retirada do contrato. Então, esse tipo de direito ainda está um pouco distante. Mas o direito mais comumente veiculado, ele já é de posse das pessoas, do consumidor em geral. Você falando, colocando esse distanciamento ainda, essa falta de domínio, me faz lembrar que no começo do código, órgãos como o PROCON, por exemplo, falavam muito em educação para o Código do Consumidor, né? As pessoas precisavam e distribuíam cartilhas e tal. Como é que está isso hoje? Ainda existe essa preocupação com educar para o consumo? Sim, certamente. A política nacional de educação ao consumidor, ela existe, ela é constante, tá? E as últimas legislações, as legislações mais atuais, elas tratam a questão da informação ao consumidor, e o próprio CDC também o faz, como uma pedra de torque, uma pedra inicial, fundamental, para que se tenha uma melhor atividade econômica e que se tenha uma melhor atividade de consumo. Mas ações pontuais a gente tem visto, eu particularmente não tenho na memória recente ações nesse sentido. Isso, com exceção do site do Senado, por exemplo, da Câmara de Deputados, que de vez em quando eles lançam algumas campanhas curtinhas, só um cartaz, uma mensagem, que é um tipo de conscientização coletiva, mas realmente, com exceção dessas atitudes pontuais, a gente não vê mais campanhas tão fortes como antigamente. Como é que a gente pode avaliar ao longo desses 26 anos, a gente teve aí essa introdução da internet e do comércio eletrônico. Como é que foi esse ajuste, essa aplicação do código para essas compras via internet? Tá, vê só. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai regular todo tipo de relação de consumo, seja essa relação presencial, seja essa relação à distância, como, por exemplo, a internet.
Então, desde a criação do código, já existiam essas previsões de defesa do consumidor em compras à distância. Então, isso veio sendo aplicado diretamente, e não apenas a letra do CDC, mas a jurisprudência, o entendimento reiterado dos tribunais nesse sentido, veio sendo aplicado para defender o consumidor nessas relações de consumo à distância pela internet, até a criação em 2013 do decreto 7962, salvo engano, que trata especificamente sobre questões pontuais do comércio eletrônico. Tem algum tipo de reclamação mais comum no que se refere ao comércio eletrônico? É o que é o produto que não foi entregue, é algum produto que chega danificado? O que é mais comum? Eu creio que o que aconteça com mais facilidade seja a questão da oferta que não corresponde ao produto que é recebido. Inclusive, a depender das situações, pode ser considerado uma publicidade enganosa. É uma infração contra os direitos do consumidor. Outra questão também que acontece são os atrasos na entrega. Só que a questão do atraso, a princípio, ele é considerado mero descumprimento contratual. E novamente digo, a princípio, não gera infração aos direitos do consumidor. Uhum. Em termos de fraude, como é que o consumidor, ainda em relação a compras pela internet, como é que ele pode proceder para denunciar, para formular essa denúncia? Da mesma forma que ele faria se tivesse sido vítima de uma fraude em um estabelecimento físico. Ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. O mais conhecido deles, sem dúvida alguma, é o PROCON, os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, as promotorias do consumidor, o Ministério Público do Consumidor, as câmaras de conciliação, os juizados especiais, a própria justiça comum, as varas cíveis. Então, o que o consumidor não pode é abaixar a cabeça e, ainda que se sinta prejudicado, não reclamar os seus direitos. Campina é uma cidade privilegiada em termos de instrumento de defesa do consumidor. A gente tem aqui o PROCON, a gente tem o juizado especial, a gente tem o centro de conciliação. Algum desses instrumentos que a gente ainda não tenha, e o que é mais comum em cidades menores? Não, Campina Grande tem todos eles. Tem todos eles. Inclusive a Facisa, ela tem uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem que trata sobre questões não apenas de consumo, mas também de consumo. Além disso, temos os juizados especiais, cíveis, os JECs. Temos também as varas cíveis e PROCON municipal, estadual, procuradoria. Então, nesse sentido, estamos muito bem servidos e protegidos. Tá, Joia. Eu vou te pedir uma licença e vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuaremos falando sobre compras na internet. É 1 minuto só. Você sabe quais procedimentos usar nas compras online caso o produto comprado apresente defeito? E os nossos dados cadastrais, quem tem acesso? Esses são alguns dos assuntos desse bloco. Vamos começar logo pelos dados cadastrais. Tem muita gente fazendo uso indevido dessas nossas informações, não tem, não? Infelizmente tem. Existem sites na internet, o pior de tudo é que isso é público. Que você paga uma determinada quantia e eles fazem consultas a dados, consultas de débitos junto à SPC, à Serasa, só que de forma não autorizada. Eles falam que é autorizado, mas não é. E de que forma a gente pode se proteger em relação a isso? É complicado, porque a Constituição ela garante o sigilo, as informações, o sigilo de dados, garante a intimidade, garante a privacidade. Tudo isso aí compõe um leque de direitos que faz construir os direitos de personalidade. E esses direitos de personalidade, eles são protegidos pela Constituição. Uma violação a esses direitos gera direito à reparação moral por esse tipo de violação. E as pessoas ainda assim descumprem. A princípio, o sigilo deveria ser supremo, deveria ser integral. A única possibilidade de quebra desse sigilo seria por ordem judicial. Mas a gente vê que, na prática, isso não acontece. Essa proteção não acontece com tanta firmeza. E, no final, eles usam ainda um álibi, né? Porque mandam um horror de texto para a gente ler e aceitar,
Se não aceitar, o processo não avança. E depois que você aceita, não, olha, eu tinha a sua autorização, né? Não fiz nada à revelia. E não é bem assim. Justamente. Ele ainda põe para você assinalar o quadradinho, li e aceito. Você nem leu, nem aceitou. Exatamente. Né? Mas, infelizmente, eles te obrigam indiretamente a só concretizar a tua intenção de compra se você aceitar aquilo dali. E isso é uma faca de dois gumes, porque você não sabe o que está assinando. Em princípio, é um contrato de adesão. Então, em princípio, pela própria essência do contrato, as cláusulas são indiscutíveis, salvo naquelas hipóteses que a gente falou, não é, das cláusulas abusivas, né, que elas são nulas de pleno direito. Mas o consumidor acredita que, uma vez que ele assinou, ele está obrigado àquilo. E se ele não correr atrás, realmente ele vai estar obrigado. Tem alguma proteção também em relação ao excesso de propaganda? Porque o que acontece hoje? Se você acessou um site qualquer de algum produto, a partir dali, aqueles produtos vão aparecer na tua tela o tempo inteiro. É tipo, para quem é um pouquinho mais de algumas décadas atrás, vai lembrar de uma propaganda que fazia compre batom, seu filho merece batom. Então, é o que me parece hoje, olha, compre e saia. Você estava lá olhando na livraria X, o livro, ele vai te aparecer, meio que parece que até você, não aguento mais, vou comprar. É uma forma de publicidade que você não pede, porque quando você acessa um site desse, de uma livraria, por exemplo, e busca o preço de um livro, ou você realiza a sua compra ou você mata a sua curiosidade com relação ao conteúdo do livro ou com relação ao preço. Só que eles ficam te enviando isso. Toda vez que você acessa a internet e não naquele site, eles ficam te enviando propaganda sobre aquilo. É legal? É. Eu não considero moral. Sabe? Eu acho que é um pouco forçado do ponto de vista moral. Mas ilegal não é. Mas existem formas, e aí o pessoal da tecnologia da informação sabe dizer melhor exatamente a denominação, mas existem formas de você apagar esse tipo de publicidade do seu computador. Até porque eles ocupam muito espaço. Pois é. Pronto, voltando para a questão dos produtos com defeito. Objetivamente, o que é que o cliente que se sentir lesado pode fazer ou deve fazer? Qual é o procedimento? Certo. Existem dois marcos temporais a partir da compra de um objeto. O primeiro seria o direito de arrependimento, que ele se compreende dentro dos 7 dias após o recebimento do produto na casa do consumidor. Então, apresentando defeito ou não, e nesse caso, como você perguntou, apresentando defeito, ele devolve o produto e imediatamente ele tem direito a ser ressarcido, a não ser que ele queira receber outro e volta. Passados esses 7 dias, foi detectado o defeito, existem 2 tipos de bens de consumo, os bens duráveis e os bens não duráveis. Os bens duráveis são aqueles que, pelo próprio nome diz, ou como o próprio nome diz, eles têm uma durabilidade maior ao decorrer do tempo. Então, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, roupa, calçados. Então, o prazo, uma vez detectado o defeito, para que o consumidor exija a troca, é de 90 dias a partir da detecção, os bens duráveis. Os bens não duráveis são aqueles que se acabam com mais facilidade. E aí você tem como exemplo os alimentos, acho que é o exemplo mais clássico, mais pontual. São 30 dias a partir da detecção do vício. No caso do alimento, o alimento estragou, ele estava dentro do prazo de validade, mas você comprou o leite, quando você abriu o saco de leite, estava cortado. Então, você tem 30 dias para exigir a troca desse produto. As pessoas, eu não sei se a mentalidade ainda é essa. No caso de um leite, um produto alimentício, será que as pessoas estão, de fato, ainda retornando, pedindo estorno, tal, ou vou deixar isso para lá? Pois é, né? Eu creio que quando é um bem muito barato, as pessoas não vão atrás. A não ser que você compre uma peça de carne, uma coisa que custe seus R$ 30, ou um peixe, um bacalhau, que custe seus, sei lá, R$ 50, a depender da época do ano. Aí vai atrás. Mas uma coisa que custa R$ 2, R$ 3, infelizmente as pessoas não vão. É como um centavo mesmo, né? Justamente, você deixa para lá, faz de conta que não existe. O que é que as lojas virtuais devem disponibilizar no site para que o consumidor faça uma compra segura? A chave de tudo é a informação.
Tá? Então, a loja deve disponibilizar informações seguras, certeiras, diretas, objetivas sobre o produto que ele está fornecendo, sobre as características do produto, a qualidade, a quantidade, as dimensões, a forma de ser utilizado, as formas seguras e não seguras de serem utilizados esses produtos. Informações sobre o fornecedor, por exemplo, o nome do fornecedor, o CNPJ, o telefone de preferência fixo para contato, um endereço físico. Com relação às informações cadastrais do consumidor, elas ficarem devidamente guardadas, elas não serem disponibilizadas. Eles utilizam um método para garantir ou para certificar a autoria de quem está realizando a compra, que são os métodos de autenticação. O mais comum deles ainda é o uso de nome de usuário e senha. Mas hoje também está se difundindo muito a questão do certificado digital. Então, por exemplo, o PJE, que é um sistema que a gente trabalha diariamente na Justiça, é o processo judicial eletrônico, ele utiliza como entrada, para que você tenha livre movimentação dentro do sistema, o uso do token, que é um certificado digital para a utilização do sistema. Uma última pergunta para esse bloco. Se o produto comprado pela internet não foi entregue conforme o combinado e a compra foi efetuada via cartão de crédito, qual é o procedimento para o estorno? Para o estorno. O consumidor ele deve entrar em contato com o fornecedor, porque ele diretamente com a administradora do cartão ele não vai conseguir autorizar esse estorno. Então, ele percebeu o vício, ele desistiu do produto, então ele requisita, ele solicita que o fornecedor entre em contato com a administradora do cartão para que proceda ao estorno. Tá, joia, Renato. Vamos para o nosso último intervalo. Voltamos num minuto só. Reclamações, devoluções, penalidades e tantos outros transtornos oriundos das compras via internet. Vamos agora esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Um deles é a questão de, às vezes, o site apresentar o produto com uma característica e, quando chega, não se aproximar daquilo que foi apresentado. Isso pode ser configurado como propaganda enganosa? Certamente. Isso é uma forma de publicidade enganosa, né? Porque a oferta foi o que atraiu o consumidor. Então, se o consumidor se sentiu atraído por aquela oferta e ele quis comprar e ele comprou, então ele deve receber o que estava anunciado na oferta. A oferta, como diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele vincula, ele obriga o fornecedor a entregar o produto naquelas condições que foi ofertado. Então, uma vez que o produto recebido não corresponde ao produto anunciado, existe sim a configuração da publicidade enganosa. Em relação aos sites de compras coletivas, quais são os cuidados que o consumidor deve ter antes de efetivamente fazer a compra? Bom, além de todos aqueles cuidados que ele deve ter em qualquer compra pela internet, individuais, ele deve tomar o cuidado de ler a política de desistência, ler a política de troca dos cupons, ler a política que trata sobre a quantidade de participantes, porque a compra coletiva ela depende de uma quantidade mínima de pessoas que vão comprar aquele cupom para que aquele tipo de oferta seja disponibilizado. Então, muitas vezes, o consumidor, ele, na empolgação, no impulso, ele compra o produto, a oferta da compra coletiva, e ele não se apercebe dos detalhes, que muitas vezes estão ali e, se ele pensasse um pouquinho, antes de adquirir aquele tipo de produto ou aquela oferta, ele não adquiriria. Agora, uma questão muito importante são as limitações de uso dessa oferta. Por exemplo, o sujeito ingressa num site de compra coletiva e adquire o direito a ir a um restaurante japonês para uma refeição para 2 pessoas, por exemplo. Só que, dentre os termos de uso, tem que a oferta só pode ser usada, usufruída, durante a semana, ou de segundas a quintas-feiras,
no horário de 6 às 8. Uma restrição, né? Tem sempre restrições, então ele deve ficar de olhos abertos com relação a essas restrições, para depois ele não ter que estar preocupado em se desfazer, no mínimo se desfazer daquele cupom. E, em última instância, para ele não se prejudicar com aquela compra que muitas vezes é impulsiva. A gente tem falado bastante no aspecto da proteção ao consumidor, mas queria ver também sobre a questão da punição a esses estabelecimentos, os virtuais, sobretudo, que descumprem o que está previsto no Código. Pessoal, como a gente falou antes, o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado a qualquer tipo de relação de consumo. O decreto que trata especificamente do comércio eletrônico, ele remete o consumidor ao Código de Defesa do Consumidor. E no artigo 53 ele elenca uma série de 12 tipos de sanção para aqueles fornecedores que desobedecem ou que violam os direitos do consumidor. Dentre eles, que podem ser diretamente aplicados ao comércio eletrônico, você tem a multa, você tem o fechamento do escritório, por exemplo, daquele fornecedor, já que é uma loja virtual. Você tem a aplicação de proibição de produção, de fabricação de produtos, a proibição de venda, de veiculação desses produtos, dos anúncios relacionados a ele. Enfim, a princípio, ou em princípio, melhor dizendo, todas aquelas sanções aplicáveis ao comércio físico são também aplicáveis ao comércio eletrônico. Na experiência de vocês no escritório, nessas demandas da área do consumo, vocês percebem que há uma curva em crescimento das demandas específicas advindas do comércio eletrônico? Sim. Eu lembro bem de um caso que chegou lá ao meu escritório, que foi uma questão do direito de arrependimento. Dificultaram tanto a vida do consumidor que passou os 7 dias e ele dizendo, não, mas eu quero devolver o produto e eu tenho interesse em receber outro produto de volta. Ele até se justificou, ele não precisava nem justificar o motivo porque ele queria receber, que era porque não correspondia ao anúncio que ele tinha percebido. Só que dificultaram tanto a vida dele que passou o período de arrependimento, passou o período de troca. Perdeu os prazos. Perdeu todos os prazos. Mas aí ele ingressou no judiciário e a demanda está correndo. Bacana. Sobre as promoções relâmpago, Renato, o que acontece é bem comum também na internet. O que é que o CDC prevê? Diretamente, Carlos, o CDC não prevê as promoções relâmpago porque elas são uma modalidade de promoção mais recente do que o CDC, que é de 1990. Mas existe indiretamente a aplicação do artigo 30 do CDC, que ele trata sobre as condições da oferta. Então, uma vez que o fornecedor oferta determinado produto, ele fica obrigado a prestar aquele serviço ou entregar aquele produto nas condições que ele apresentou. Qual é o grande problema das promoções relâmpago? O consumidor se sente atraído por determinada oferta e ele vai proceder à realização daquela compra. Só que durante a realização da compra, algum problema acontece e ele não consegue efetivar a compra. Quando ele consegue voltar ao passo de efetivação, o preço já passou. Já foi. E aí tem 2 caminhos. A primeira questão, o fornecedor ele está obrigado a cumprir aquela oferta anterior, que foi o que atraiu o consumidor, ou então o consumidor que nem percebeu que adquiriu o produto já com o preço fora da oferta relâmpago e só descobre quando vai ser cobrado na fatura, por exemplo, do cartão de crédito. Também, nesse caso, o fornecedor ele se obriga pela oferta anterior, a oferta relâmpago. Tá joia. Renato, eu agradeço muito a tua participação, extremamente esclarecedor, né? Cada abordagem que você fez aqui, acredito que o telespectador vai conseguir, a partir dessas tuas explicações, né, tirar aí algumas dúvidas e desejar para você aí uma vida longa no trabalho, no escritório, né, depois de saída da faculdade. Boa sorte e agradeço. Obrigado. Eu agradeço também o convite que foi feito. Agradeço
a oportunidade gentil da professora Gislaine, que me indicou para que eu participasse hoje. Uma grande parceira nossa. Me sinto muito honrado de, por ser um aluno egresso da instituição, estar presente hoje, participando desse projeto tão belo, tão importante para a população, como a gente estava conversando nos bastidores. Não é um programa voltado especificamente ao público jurídico. É um programa voltado a toda a comunidade, a toda a coletividade. E o direito, ele regula a vida em sociedade. Então, nada mais justo que a comunidade conheça seus direitos de forma acessível. Inclusive, um dos direitos garantidos é o acesso à justiça, né, pela Constituição. E a informação também. E a informação também. Obrigada, Renato. Obrigado. Chegamos ao final do programa. Te esperamos no próximo sábado, ao meio-dia, para acompanhar o debate sobre mais um assunto jurídico. Você também pode sugerir um tema. Curta nossa fanpage no Facebook e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.